Como é que é isso? Porque pra mim você tem que ter muita maturidade pra falar, cara, não é isso que eu quero. Sim. Muita. Eu vou atrás do que eu quero, vou atrás de ser feliz, vou atrás de dinheiro, seja o que for. Como é que foi isso pra você? Olha, eu tenho, acho que, quando eu falo de valores, acho que o meu principal valor de vida é eu amar tudo que eu faço. Então, pra mim, chegou um ponto que eu via que não fazia sentido eu estar fazendo algo que eu não amava. E acho que o meu corpo até começou a demonstrar isso pra mim. Então, eu ia pra aula de direito civil. E eu ficava, tipo, ai, que chato, sabe? Não fazia sentido pra mim. E eu começava, me dava ansiedade durante a aula, porque eu percebia que eu não queria fazer aquilo. Enquanto, quando eu trabalhava com gestão de pessoas, eu amava o que eu fazia, era muito fácil. Eu tinha uma rotina super intensa, mas eu amava muito o que eu fazia. E eu sempre quis direito a minha vida inteira. Então, não foi uma questão de, vou fazer direito porque os meus pais querem. Não, eu sempre quis fazer direito. Sempre quis. Considerava a administração empresarial como segunda opção. Sim. E aí, quando eu tava no primeiro ano, até eu lembro que o meu pai, ele sentou uma vez comigo e ele falou assim, tá, vou te ajudar a decidir. Ele me deu bastante liberdade nesse sentido. Ele pegou vários vídeos do YouTube, ele salvou numa playlist, e ele sentou no sofá comigo. Cara, que e aí fofo. a gente... Muito. A gente passou a tarde toda assistindo vídeos de pessoas contando como que era o curso de administração empresarial, como que era o curso de direito, como que era o mercado de trabalho. Nossa. E aí eu decidi que eu queria fazer direito, né? Fiz dois anos de cursinho pra entrar em direito na UFSC. Então, assim, foi algo que eu realmente quis muito. Né? Quando eu tava fazendo cursinho, meu pai, inclusive, falou, por que tu não vai fazer administração empresarial? Sempre passei na UDESC, no vestibular, sempre. Sim. Mas não passava em direito na UFSC. Mas não, eu queria direito. E aí, quando eu percebi que realmente eu descobri que eu amava muito gestão de pessoas, né? Eu vi que não fazia mais sentido, né? Mas foi um processo, assim, lidar, né? Na época eu entrei na psicóloga pra lidar com isso. E os meus pais, até um fato bem curioso, os meus pais só souberam que eu tava trocando de curso no último dia da matrícula. Porque eu quis tomar uma decisão totalmente sozinha, assim. Eu queria Sim, que aquilo fosse irado. uma decisão minha, né? Então, eu sabia que eles iam ter muita influência, que eles iam ficar, de certa forma, meio decepcionados, né? Eles são pais, né? Sim. Porque sempre foi um sonho meu, assim, né? Então, e eles investiram muito naquilo, investiram em cursinho, e justamente porque eu sempre passei em administração empresarial. Então, podia ter feito há muito tempo, né? E eu sabia que, né, eles iam ficar meio chateados, mas daí por isso justamente que eles só souberam no dia da matrícula. Então, eu tava realmente 100% certa do que eu queria, assim, naquele momento, né? E é coragem, assim, mas acho que é de dar tempo ao tempo, assim, né? Não foi um processo que eu decidi de um dia pro outro. Foi, sei lá, meses eu pensando se fazia realmente sentido. Fiz vestibular, não só fiz vestibular para administração empresarial, mas fiz também para psicologia, que eu tava na época na dúvida entre as duas. Então, né, não sabia ainda o que eu queria, mas eu fiz ali para garantir para... Ai, meu Deus. Nesse processo decisório para eu entender realmente o que eu queria, né? Então, acho que coragem, assim, eu lembro que eu ouvia muitos podcasts sobre coragem, às vezes chorava, né, porque eu pensava, meu Deus, sonhei em estar aqui na UFSC, em estudar direito, né, sonhei com esse curso, mas não fazia mais sentido pra mim, né. Cara, mas eu acho que um ponto muito importante, além de perceber que tu não tá no lugar certo, é experimentar coisas novas. Tipo assim, total. querendo ou não, tu foi ter entender que tu gostaria de ir pro âmbito de RH ou administração estando em uma EJ. Sim. Né? E aí eu acho que isso vai muito de acordo também com o início de carreira que eu tive. Porque meu irmão é engenheiro, né? E aí eu sou formado em administração. E meu irmão é mais velho que eu. Na época que eu estava entrando na faculdade, ele estava saindo. E aí eu falei pra minha família, não, eu vou fazer administração, né? Depois de todos os pensamentos e tal. Cara, minha família é meio tradicional, assim, cidade do interior. E aí, cara, super pressão pra eu não fazer, né? Porque, principalmente na época, a administração não leva pra nada. Na época, há 6 anos atrás, entendeu? Então, eu também sofri pressão familiar. Eu também não tinha certeza do que eu queria. Essa história é engraçada, mas eu peguei cachumba na semana do vestibular da UFSC e eu não consegui prestar o vestibular. Muito doido, assim. Então foi tudo por acaso, sabe? E aí eu acabei passando pelo Enem. Não foi por um acaso, porque eu mandei bem, só que, tipo, eu não mandei bem na prova, eu mandei bem na redação. E eu pensava, cara, eu vou fazer engenharia, né? Minha família acha legal e tal, só que eu não ia passar com a minha nota. E aí eu vou fazer administração. Aí, cara, que eu pensei, não sei se estou fazendo a coisa certa, mas eu acho que me mudar já é um ponto importante para minha carreira. Sair da casa dos pais, se tiver a oportunidade, enfim, se mudar e morar sozinho, criar responsabilidades, isso tudo vai, tipo assim, te moldando um pouco e te preparando para tudo na vida, mas para a carreira profissional também é bom, porque tu cria maturidade, assim, em relação a isso. E eu experimentei tudo na UFSC. Tipo assim, eu entrei, as aulas eu tocava, assim, era tranquilas para mim. E eu fiz parte de atlética, de EJ, fiz parte de pesquisa. Então, eu sempre tentei sair da sala de aula para tentar me aproximar ao máximo do mercado de trabalho o mais rápido possível, para ver se aquilo ali fazia sentido para mim. E eu identifiquei muito rápido que fazia sentido. Tipo
Tipo assim, no meu primeiro ano eu já comecei estágio numa startup e foi indo. Então, tipo assim, eu acabei nunca tendo dúvida depois que eu comecei a praticar. Mas era muito provável que talvez, quando eu começasse a exercer a minha função no mercado de trabalho, que eu acho que é o que realmente importa, né? Para administração, pelo menos, eu descobrisse que não era aquilo, entendeu? Então, para mim, a parte de experimentação, eu acho que para ti também foi essencial, sabe? Para entender se a gente estava no lugar certo ou não e se ia fazer sentido algum tipo de mudança.